Olá, meu nome é Roger Menezes. Eu sou cartomante, tarólogo, numerólogo, astrólogo e terapeuta holístico. Neste vídeo estarei falando para vocês sobre uma história a qual eu intitularei de A Maldição da Cigana. Na realidade, na minha opinião, não se trata de uma maldição. O que ela fez foi uma série de previsões trágicas, como você poderá constatar no decorrer dessa história. Ela se passa durante o período da Segunda Guerra Mundial, no qual o bisavô de um mago, de um famoso mago aqui do Brasil, que eu não vou citar nome, porque eu não tenho a permissão dele para contar essa história. Não que ele vá ficar aborrecido por eu contar essa história, mas eu não tive tempo para pedir permissão para ele. Então eu vou me omitir de citar o nome dele, do bisavô dele. Mas tudo que eu posso dizer é que a fonte na qual eu fiquei sabendo dessa história foi um curso esotérico que eu comprei da escola de magia dele. Ele tem uma escola de magia e eu comprei um curso esotérico. E essa história veio no curso, como uma espécie de bônus ou algo parecido. O curso era sobre cartomancia, com baralho cigano. Pois bem, isso são detalhes. Então o bisavô deste mago, ele estava no exército italiano durante a Segunda Guerra Mundial em uma determinada região da Europa, pois a família deste mago, ele é descendente de italianos. E o bisavô dele estava naquelas áreas, naqueles campos onde ocorriam esses conflitos armados, a guerra em si. E ele ficou sabendo de um acampamento cigano naquelas imediações. E ele e outros soldados, obviamente, desesperados diante de toda aquela situação em que ele se encontrava, afinal de contas, ele estava no meio de uma guerra, e não era uma guerra qualquer, a Segunda Guerra Mundial. Então ele foi para esse acampamento cigano, ele e alguns de seus companheiros do exército italiano, da qual ele fazia parte. E lá chegando no acampamento, antes dele se consultar com a cigana, ele tinha um certo capital em espécie no bolso dele. O que foi que ele fez? Ele tirou o dinheiro do bolso, ele retirou a metade dessa quantia, colocou na bolsa dele, na bolsa que ele estava carregando, e colocou a outra metade do dinheiro no bolso e foi se consultar com a cigana. A cigana era cartomante e era leitora de mãos. E ela atendia dentro daqueles carros que a gente vê muito em filme, nos filmes onde nós vemos acampamentos ciganos. Pois é, aqueles carros que obviamente são puxados por cavalos, às vezes por bois, mas geralmente por cavalos. E obviamente esse carro ele estava parado e servia como local de consulta. Quando ele entra, assim que ele bota os pés dentro do carro, a cigana ela está por trás de uma mesa, de uma enorme mesa, coberta de uma toalha colorida, e tinha lá o baralho cigano, as cartas do baralho cigano sobre a mesa dela. E ela também sabia ler mãos, mas ela não chegou nem a pegar na mão dele. Ela não chegou a puxar uma única carta. Eu vou repetir. Ela não chegou nem a pegar na mão dele e não chegou
nem a puxar uma única carta. Na hora que ele bota os pés dentro da carroça coberta, que era a tenda de consulta, a Tizara, se eu não me engano a palavra é essa, Tizara, da cigana, ela olha para ele e diz: por você ter dividido e escondido a outra parte do dinheiro que você está carregando, como você está com má vontade de repartir aquilo que você tem, aquilo que é justo para a minha consulta, eu vou te fazer 3 previsões macabras. A primeira, ela disse que ele iria pegar uma doença mortal, porém ia ser curado pela fé. A segunda previsão é que a sua vida seria salva novamente, desta vez pela cooperação, pela ajuda de um amigo, de uma pessoa amiga. E a terceira previsão, ela fez 3. A terceira previsão, ela disse que ele morreria em um país distante, em um país estrangeiro. Aos 65 anos, ela ainda disse a idade que ele morreria. Depois que ela falou isso, ela ordenou que ele se retirasse do local. Volto a repetir, o sujeito não chegou nem a se sentar. Ele não chegou nem a se sentar. Ela não chegou nem a pegar na mão dele e a retirar uma única carta que estava sobre a mesa. Ela simplesmente olhou para ele e deu essas 3 previsões. Enfim, para que essa história não fique muito longa, ele pegou uma doença grave durante aquele período de guerra e ele estava muito mal um determinado dia daquele período e ele passou em frente a um cemitério. De longe ele viu, né, em um túmulo, uma cruz muito bonita, muito bem trabalhada. Ele entrou no cemitério e disse: eu posso morrer agora, mas morro com fé. E ele se abraçou na cruz e desmaiou. Quando ele acordou, ele estava completamente curado. A segunda, ele estava em um navio que, infelizmente, em uma de suas viagens, durante aquele período de guerra, ele estava afundando. Só que a ordem do líder dele, do comandante, era que alguns soldados entrassem nos botes salva-vidas, mesmo que tomassem o lugar de uma mulher ou de uma criança. E ele disse: não tomarei o lugar de nenhuma mulher e de nenhuma criança. Depois que ele disse isso, chegou um amigo dele por trás, pegou um rifle e com a base do rifle, ele acertou na cabeça dele o golpe e ele desmaiou. Ele pegou, junto com outro amigo, colocou ele dentro do barco e mais uma vez ele se salvou da morte. Então, depois da guerra, passaram-se meses e anos, até que tudo se organizou e ele veio para o Brasil. Aqui se casou, contraiu um câncer incurável e morreu aos 65 anos de idade. Gostaram da história? Deixem seus comentários aqui logo abaixo na seção indicada. E para aqueles que desejam ter uma consulta oracular comigo, seja de cartomancia, baralho cigano, tarô, runas ou aixim, por favor, entre em contato. www.acasadoraculo.com ou, se preferir, acasadoraculo@gmail.com. Também tem meu zap aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo. Visitem também a minha loja virtual, onde lá você poderá encontrar produtos e serviços
esotéricos da mais alta qualidade. www.acasadooraculo.lojaesotérica.com. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.